A geração Z gosta do que é fácil. Essas mulheres da geração Z, hoje em dia, boa parte delas, todas estão caindo em OnlyFans, em Privacy, porque é muito mais fácil, né? Elas são jovens, algumas são bonitas, têm um corpo bonito, um rosto bonito, e por que que elas vão trabalhar, né? Procurar um trabalho decente, um trabalho normal, se elas podem ir para essas plataformas que trazem dinheiro mais rápido, trazem um reconhecimento, mesmo que não seja um baita reconhecimento, mas para elas é mídia, né? É gente falando o nome delas, dando atenção, validação, dinheiro caindo na conta. Elas acabam se conectando a pessoas que normalmente elas não teriam acesso, né? Fora desse mundo. E o tapinha nas costas, que é aquele afago de ego, também vem de monte, né. Porque, claro, a maioria das pessoas olha para isso e falam: "Pô, não é uma profissão legal, o que que elas estão pensando, né, qual vai ser o futuro delas?". Mas o pessoal ali do meio, por exemplo, a Martina Beissola, o pessoal chega nela e dá tapinha nas costas, diz que ela tá arrasando, que ela é super inteligente, que o que ela tá fazendo é uma coisa ótima, maravilhosa, ainda mais se for uma mina feminista, né, que dizem que as mulheres têm que se empoderar, mas o tipo de empoderamento que elas têm em mente é mostrar o corpo, vender o corpo ali na internet de forma digital, o que de empoderamento não tem nada, né, pelo menos na minha visão. E eu gostaria de convidar vocês, se estiverem gostando do vídeo, a dar um like no vídeo, para ajudar o nosso vídeo a ser bem entregue, e a se inscrever no canal, para ajudar aqui o canal a continuar crescendo e a gente continuar produzindo vídeos. E aí, em vez de procurar um trabalho decente, elas preferem cair no OnlyFans, se expondo basicamente ao mundo inteiro, pois qualquer japonês lá em Tóquio pode ter acesso a esses vídeos e fotos dessas moças, né. Se o japonês tiver um VPN e dinheiro para pagar pelo conteúdo delas, ele acessa de qualquer lugar do mundo. E claro, uma ou outra dessas moças contam uma história triste de que foram expulsas de casa cedo, que não tinha como se manter e optou por esse mundo da prostituição ou da venda de conteúdos, o que ao meu ver é a mesma coisa. A venda de conteúdo eu considero uma prostituição mais light, mais soft, mas ainda assim é prostituição, né? Porque você está vendendo o seu corpo, não presencialmente, mas de forma digital, né? Então acaba sendo um tipo de prostituição também. E até no caso dessa Martina, a Beissola do Privacy, né, acho que quase todo mundo conhece, sabe quem ela é. Ela já tinha dito que até teve um trabalho normal e comum e largou o seu trabalho para iniciar na venda desses conteúdos, pois ela ganhava 20 vezes mais, segundo ela, vendendo conteúdo. Acho que ela comentou isso no podcast do Rafinha Bastos, se eu não me engano. Se vocês quiserem procurar aí, o que eu não recomendo, né, que vocês percam uma hora ali assistindo um podcast, uma entrevista de uma mina de OnlyFans. Acho que isso não tem muito a agregar para vocês, mas se alguém ficou curioso, quiser conferir, é lá no podcast do 8 minutos do Rafinha Bastos. Eu acabei vendo um corte, né, e esse corte aí ficou na minha cabeça e tal. E voltando ao assunto, nesse mesmo corte que eu vi desse podcast, ela afirmou que tinha acabado de passar por um término de um relacionamento, nessa mesma fase em que começou a gravar os conteúdos para o Privacy, né. Então creio que acabou juntando essas 2 coisas. Ela devia estar sofrendo por alguém que partiu o coração dela, deixou ela triste, alguma coisa assim. Provavelmente se jogou na promiscuidade, é um padrão que as mulheres têm, né, depois que acabam com relacionamento, ainda mais
se elas são contrariadas, né, elas gostam de ir pra pista e acham que sentando em um monte de cara vão curar ali o trauma, a tristeza pelo pé na bunda que tomaram. Mas eu acho que isso só acaba piorando, né, a situação. E ela começou a gravar esses conteúdos depois do término do relacionamento, tinha um emprego normal, como ela havia dito, e acho que calhou, né. Ela devia estar ganhando pouco no emprego dela, já devia estar na pista, aí ela pensou o quê? "Ah, por que que eu não gravo conteúdo e vendo para o pessoal na internet, vou ganhar mais dinheiro e de quebra eu dou o troco lá no meu ex, que ele vai ver meu sucesso, ele vai ver como eu superei ele, como eu já tô na pista", e eu acho que acabou sendo isso que aconteceu, né. Ela lucrou fazendo putaria, realmente ela ganhou muito dinheiro, ela é bem criativa, né, para vender o corpo dela. O pessoal fala que ela é super inteligente. Bom, não posso dizer que o que ela se propõe a fazer, que é vender o conteúdo e fazer ali um marketing para bombar, não posso dizer que ela não é boa nisso, né. Inclusive ontem eu vi um trechinho dela, uma foto, né, dela divulgando, tipo, chocolate de Páscoa no formato do ânus dela. Tipo assim, é bem deprimente, né. Mas a gente conhece brasileiro e sabe que brasileiro vai acabar gostando e vai acabar consumindo isso, esse tipo de produto. E é basicamente isso, né, pra você ver que o diabo ele não brinca mesmo não, né. Ele pegou ela aonde? Num momento de fragilidade, que ela tinha acabado com um cara que provavelmente ela devia gostar muito, e aí veio com a ganância, com o dinheiro, e aí ela caiu, né. Ela foi com tudo para essa vida de vender conteúdo, de gravar cenas quentes, acho que ela tem um ator que ela grava junto, e seguiu nesse rumo aí, né. O diabo tenta, mas no final das contas é a gente que decide se vai estender a mão para ele ou não, né. E eu sempre gosto de reforçar, para quem não é religioso, leve a palavra diabo como uma alegoria para o mal, né. É que eu acredito que existe diabo, Deus, etcétera, então eu coloco dessa forma, porque é a forma que realmente eu penso, e eu gosto de ser bem claro aqui nas minhas ideias. E eu vou falar para vocês que poucas pessoas, hein, resistem a esse tipo de coisa, esse tipo de tentação, né. Não é só ela não, a maioria das mulheres acho que se tivesse sido pega naquele momento, teria optado por esse mesmo caminho. Não sei se talvez a maioria, mas metade ali eu chuto que queria embarcar nessa. E tudo bem, né, uma ou outra mulher da geração Z, que estão no OnlyFans, podem estar gostando hoje de viver esse momento. É muita grana fácil, é acesso a muitas coisas, a muitos bens e experiências que antes elas não tinham acesso. Mas muitas dessas mulheres, após se acostumarem com o luxo e depois que passar essa fase, esse momento de euforia, elas vão se arrepender, muito provavelmente. E eu nem digo porque os outros vão apontar para elas na rua ou porque vão criticá-las. Eu digo mais no quesito delas com elas mesmas. Muitas dessas mulheres que gravavam vídeos adultos ou pousaram na Playboy, a maioria que eu vi depois de velha se arrepende. Porque fora a pressão social, aquele estigma que fica acompanhando a pessoa para sempre, eu acho que deitar a cabeça no travesseiro, ainda mais se a pessoa tem algum escrúpulo, se ela teve alguma educação ali em casa, mesmo que mínima, essa porra cobra lá na frente. Não é uma coisa normal, assim, para um ser humano se expor tanto, ainda mais na internet, que o cara da China, do Japão, às vezes você estoura em alguma parte do mundo e aquele negócio vaza para todo mundo assistir. Para a própria pessoa que grava esse conteúdo, que joga na internet, depois de um tempo ela vai sacando ali a merda que ela fez. Exatamente porque na hora da euforia, do luxo, da grana, de estar vivendo todas aquelas emoções fortíssimas que ela nunca tinha vivido antes, nunca tinha vivido nem perto daquilo, uma hora ela se acostuma com o dinheiro, com o luxo, com os tapinhas nas costas, com aquela validação vazia que dão pra ela, né, porque agora ela tá no hype, tá bem aí no conteúdo dela, tá bem aí vendendo esse tipo de
produto aí, que basicamente é o corpo dela, e o pessoal tá nem aí, né, elogia mesmo, dá tapinha nas costas, mas é tudo falsidade. As mulheres depois, algumas ficam com depressão, algumas outras até acabam cometendo algumas acabam até ali se privando de viver. E não que eu desejo isso para essas moças, né, pelo contrário, eu torço para que elas percebam o quanto antes que essa vida é furada e que não vai levá-las para um lugar bom futuramente. Mas claro, cada um faz o que quer, eu só sou um cara que estou dando a minha opinião, que vejo aqui de fora e que creio que não vai acabar bem para a maioria delas. Tem umas que vão seguir com essa vida por anos e anos e talvez não sintam nem remorso ou os efeitos negativos. Talvez tenham mulheres que consigam lidar bem com isso, mas a maioria eu vejo que não lida bem não. Após os primeiros meses e anos de euforia, elas acabam despirocando lá na frente e sentindo o baque, sentindo as consequências de todas as decisões que tomaram, né. E bem, reparem que quando eu trago o exemplo que elas estão vivendo uma vida de luxo, de muita ostentação, isso é o 1% das mulheres da plataforma, ou seja, as mulheres que mais faturam lá. A maioria nem fatura isso tudo, fatura alguma coisa com venda de conteúdo e tem que completar a renda com um programa, né, vendendo o corpo literalmente, presencialmente. Essa, infelizmente, é a realidade. E a maioria que fica milionária e resolve a vida só com a venda de conteúdos é muito raro. Talvez é menos que 1% das mulheres que estão nessas plataformas. E outro ponto que eu acho bom destacar é que o pior para mim dessas mulheres aí do 1% do topo do OnlyFans ou do Privas é a influência que elas exercem sobre outras mulheres burras, perdidas, desorientadas, sem uma criação adequada e sem nada na cabeça. Elas viram referência para milhões de mulheres no Brasil que querem ter a mesma vida que elas. E essa influência é o pior de tudo, porque elas acabam tragando um monte de mina aí que claro, rapaziada, tem algumas minas que são da pá virada, que são ruim, que são foda-se, não ligam pra porra nenhuma, que são FDP, tá ligado? Essas aí não precisa convencer, essa daí é só ofertar o dinheiro que elas mesmas se atiram com tudo na degradação e fazem qualquer merda. Mas realmente tem aquela mina que não teve uma criação em casa, que tá perdida, tem medo do futuro, vê que salário mínimo paga porra nenhuma, que nosso país é uma merda, que o governo rouba, que não sobra nada pra ninguém. E aí, essas minas desesperadas, crescendo num país de merda, que não é nem um pouco fácil de viver, olham pra essas minas, vê a vida de luxo, de ostentação e acabam caindo nessa ideia de fazer a mesma coisa e a maioria, que nem eu falei, se dão mal, tá ligado? Não conseguem realmente chegar no patamar que essas minas chegaram. E eu acho que isso é o pior de tudo, né? Elas viram referência para milhões de mulheres no Brasil, ou seja, na minha visão, elas estão vendendo conteúdos, fazendo uma coisa que não é legal e que vai cobrar um preço caro no futuro. Só que se ela tá fazendo só com ela, para mim é menos pior, né. Mas já se você influencia outras pessoas a fazerem o mesmo, aí que tá o maior problema, né. Porque daí você gera até um tipo de karma também para quem acredita, né, que tipo, que pô, além de fazer um mal para você, você também tá fazendo mal para o outro, né. Esse negócio de influenciar, gostem ou não, ele é bem complicado, né, porque você vira referência, a pessoa quer ir lá te imitar e ela acaba se fudendo. As minas, querendo ou não, elas estão com dinheiro, estão cheias de fama, elas, entre aspas, deram certo, mas 99% não vai dar certo e vai só se fuder, vai só se expor e se dar mal depois. Mas é isso aí, esse é um ponto aí que eu trouxe aqui para vocês. Eu falei no início do vídeo sobre a geração Z querer facilidade, né. Eu posso até gravar um vídeo, eu tô pensando em gravar um vídeo sobre coaches, tanto financeiros quanto da Red Pill, né, que é um bando de cara retardado, inútil, imbecil, que fica colocando um monte de ideia merda na cabeça dos caras, e os caras também crescem com a cabeça daquele jeito, né, revirada,
achando que a vida é um morango ao leite, achando que tudo é bonito, que tudo é farra, e que lá na frente não vai ter um preço a ser cobrado pelas nossas ações. Sempre tem, né. Então, é basicamente isso aí, a geração Z cada vez mais optando pelo que é fácil, as mulheres, por exemplo, nesse caso do OnlyFans que eu trouxe para vocês hoje, e os homens de diversas situações e maneiras também, né. Futuramente vou trazer vídeos falando também sobre isso. Então cuidado, rapaziada, porque tudo que parece fácil, tudo que parece muito lindo, assim, a princípio, às vezes não é nada disso, e pode ser que você comece se dando bem no início, né. Que nem alguém que, por exemplo, vai vender droga, no começo o bolso vai estar cheio de dinheiro, as menininhas vão estar olhando ali no baile, vai estar tudo lindo, mas a gente não sabe aonde que isso vai dar, e pode ser que o preço que seja cobrado por esse momento bom de euforia que você esteja vivendo agora vai te levar para o buraco. E um conselho aqui, eu vi que tem meu canal está começando a crescer agora, né, mas eu vi que do público que está acompanhando, acho que 15% são mulheres, né. Se alguma mulher estiver ouvindo e tiver com essa ideia na cabeça: "Será que eu faço esse conteúdo ou não?", eu aqui, o Caos, te aconselho é que você não faça isso, né. Busque outras opções. Eu sei que crescer no Brasil, se desenvolver e tentar ter um futuro aqui nesse lixo de país não tá fácil, mas eu acho que se você for por esse caminho aí, você vai acabar se dando mal. Acho isso realmente. Mas, que nem eu falei, é só um conselho, cada um faz o que quiser, e espero que menos minas sejam influenciadas por essas Martinas ou essas MC Pipoquinhas, eu não sei o nome exatamente das minas aí do Privacy. Só conheço a Martina porque ela tá na internet toda hora, com marketing agressivo, com aquele negócio de: "Ai, você quer um presente misterioso ou você quer R$2?". Isso aí engaja muito. Ela é boa de internet, é bonitinha, né, tem um corpo bonito, tem um rosto bonito, então ela uniu as 2 coisas e está nesse caminho aí. Mas ela é o 0,000,1% que tá dando certo, ainda tem 99 tanto que tá só se fudendo, tá se expondo e, além de não ganhar dinheiro, vai ficar com uma baita sequela, vai ficar aí com essa mancha na sua história sem necessidade nenhuma. Existem caminhos mais tranquilos aí que a mulherada pode seguir, apesar de todas as dificuldades aí que hoje em dia nós temos aqui no país. E esse foi mais um videozinho do Caos para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, peço que deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no nosso canal para ajudar aí o nosso canal. Valeu, abraço, rapaziada.